Agora nós vamos a Thaís Freitas, que nos traz novidades importantes. Muito bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto, a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente. E hoje eu também falo sobre segurança pública, porque no fundo está tudo interligado. É um problema só no nosso país e também no continente sul-americano. É só a gente ver o que está acontecendo no Equador. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, estava no Fórum de Davos, o Fórum Econômico Mundial, na Suíça, e disse no seu discurso que, na visão dele, a soberania da Amazônia brasileira está ameaçada, não pela ação de outros países, mas pela escalada da violência. E foi além, diz que o Brasil pode perder a soberania da Amazônia para o crime organizado. A Amazônia é uma das mais importantes rotas de tráfico de drogas neste momento. Perde para uma ou outra rota, mas já se coloca ali num momento muito delicado. Luiz Roberto Barroso diz que o país está perdendo a guerra para o tráfico e também, na sua fala em Davos, pediu uma atenção maior ao tema da segurança pública na América Latina, sem restringi-lo apenas à questão da pobreza e da desigualdade. Que é o problema da segurança pública e da violência. E eu acho que nós precisamos incluir essa preocupação na agenda, inclusive na agenda progressista. O pensamento progressista sempre negligenciou, em alguma medida, a questão da segurança pública, atribuindo-a tão somente à pobreza e à desigualdade, o que é um fato, mas pobre também precisa de segurança pública e nós nos atrasamos. E olha, quando eu digo que está tudo interligado, é porque a violência que nós vemos hoje explodir nos grandes centros urbanos, na região litorânea do Brasil, muitas vezes começa na Amazônia, onde há uma atuação muito forte do crime organizado. E muitas vezes também esse crime organizado, já que tem toda a estrutura montada no sudeste e no nordeste do país, migra para a Amazônia. Hoje, são pelo menos 22 facções criminosas que atuam na Amazônia brasileira. Algumas são de outros países, porque, minha gente, é crime, é bandido. Se o bandido não respeita a lei de um país, por que ele vai respeitar uma fronteira? Por que ele vai respeitar a lei do outro país? Se, de forma geral, nesse momento, na América do Sul, há uma dificuldade gigante dos governos de combaterem esse tipo de atividade criminosa. As mortes violentas intencionais na Amazônia, hoje, nessa área do Brasil, são 45% maiores do que a média do país. Uma das provas que, de fato, esse assunto vai ganhar relevância ao longo dos próximos tempos. O professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, foi entrevistado aqui no Jornal Gente na semana passada. Ele falava sobre o Equador, escalada da violência, o crime organizado dominando o país. E ele também chamou essa atenção para essa questão do tráfico atuando na Amazônia brasileira. Dizer que não vai chegar ao Brasil ou que já não está no Brasil é fazer papel de bobo, né? É evidente que esse problema já aconteceu. Se a gente olhar pura e simplesmente, Thaís, um dado simples, se a gente olhar para o crescimento, para a explosão do número de homicídios, a explosão o mesmo número que eu falei, o número de homicídios por 100 mil habitantes na Amazônia cresceu 45%. É porque veja bem, tem que associar as duas coisas. As pistas de pouso dos garimpos ilegais passaram a ser usadas pelos narcotraficantes. E grupos brasileiros, igualzinho os Choneiros e o Los Lobos, só que aqui é PCC e CV, Comando Vermelho, foram disputar essas pistas. O número de homicídios subiu. Não é que o Equador já aconteceu. O problema está no formato com que o Brasil vai tentar resistir a essa. A Polícia Federal já deu até nome para essa situação. Tem 2 ou 3 ações da Polícia Federal que tem nome, chama-se Narcogold. E olha, quando a gente passa hoje por aquele momento em que uma autoridade pública passa para outra a batata quente da segurança pública, existem limites constitucionais a respeito da atuação de cada um. É verdade que os governos do estado são
os principais responsáveis pela segurança ali pontual, pela segurança estrutural, porque são eles que detêm o poder das polícias civil e militar, é verdade, mas controle de fronteira é feito pelo governo federal. E nesse momento aqui nós passamos pela mudança no posto de ministro da Justiça. Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, vai assumir já em 1º de fevereiro e ontem anunciou como o seu titular para a Secretaria de Segurança Pública, já que segurança pública no Brasil não é um ministério, a gente tem Ministério da Pesca, mas não tem Ministério da Segurança. Enfim, Mário Sarrubo, atual Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, irá assumir esse papel. E é um papel fundamental hoje nessa crise de segurança pela qual nós passamos no nosso país. E só para fechar rapidinho, eu já trouxe aqui a palavra do presidente do Supremo, a importância do assunto que ele levantou, mas eu também tenho que perguntar uma coisa. O que o presidente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro faz no Fórum Econômico Mundial em Davos? Esse é um encontro de chefes do executivo, de representantes de grandes empresas que discutem a economia no mundo. Essa estranheza minha também deve ter chegado de alguma forma ao Supremo Tribunal Federal, porque no site oficial do Supremo tem o seguinte esclarecimento: Barroso foi convidado por sua condição de magistrado e acadêmico. É o Supremo dizendo que ele não está lá falando como presidente do Supremo Tribunal Federal, mas de fato é um peixe fora d'água. No painel onde participou, por exemplo, quem que estava ao lado do presidente do Supremo brasileiro? 2 representantes do Poder Executivo, o presidente da Colômbia e o vice-presidente do Equador. É aquela história que a gente sempre trata aqui, que uma vez que você experimenta o gostinho do poder, é difícil largar. E mais uma vez nós temos esse estranhamento com figuras do Supremo Tribunal Federal aparecendo em lugares onde não estariam ali diretamente ligadas às suas funções.